Hoje eu vou dar a minha opinião definitiva a respeito de Impulse Response, capturas NAS e outras coisas parecidas com isso. E acho que muita gente não vai gostar do que eu vou falar. O que nunca deixa de ser analógico para mim é o seu like. Então eu peço que você já deixe seu like aí para mim nesse vídeo. Se você não gostar, no final você tira, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas deixa agora, porque eu mesmo sou assim. Às vezes eu estou assistindo um vídeo, se a pessoa não falar deixa o like, eu esqueço de deixar o like. Então eu dou o like na hora que a pessoa pede. Então dá o like agora que eu estou pedindo, que para mim é um recurso analógico fantástico para o meu canal. Primeiro eu queria deixar claro que esse vídeo não se trata de discutir analógico e digital. Eu, particularmente, sou um validador de tudo que é analógico e um validador de tudo que é digital. Eu acho que no mundo digital existem algumas coisas que são indispensáveis e no mundo analógico também existem muitas coisas indispensáveis. A minha discussão aqui é estritamente sobre a possibilidade de se substituir um amplificador, alto-falante, gabinete, microfone de maneira digital ou de maneira capturada, de forma que eu não precise mais do produto físico na minha frente para soar bem. E a minha história começa há muito tempo atrás. E quando eu digo muito tempo atrás, pela minha cara, dá para entender que provavelmente tenha começado até antes de vocês nascerem. Mas eu estava numa loja, eu tinha levado uma guitarra para o luthier da loja regular e eu fui buscá-la e o luthier falou, testa a guitarra aí, vê como é que ela tá, e ele me plugou no amplificador da loja lá. Até ele falou, esse amplificador chegou hoje, dá uma testada nele aí, vê o que você acha. É lógico que até uma jogada de marketing para ver se por acaso me interessaria em comprar aquele amplificador, mas ele plugou lá e eu comecei a testar minha guitarra para ver se a regulagem estava ok. Tava uma delícia, a loja estava vazia naquele momento, então eu pude brincar bastante tempo ali tocando. Mas o ponto é que num determinado momento chegou um outro guitarrista, e parece que esse guitarrista era bem conhecido ali do pessoal da loja. E ele chegou eufórico. Ele falou, gente, eu acabei de comprar uma pedaleira da Line 6 e ela tem uns simuladores de amplificador que são fantásticos. Eu nunca mais vou usar amplificador na minha vida. Eu vou tocar sábado à noite e eu vou levar essa pedaleira só com a minha guitarra e vai ser o maior som. Vocês não acreditam no que eu estou falando. E eu estava ali tocando, eu juro para vocês que na época eu já conhecia efeitos digitais, já conhecia a pedaleira, não tinha a menor dúvida, mas nunca havia me ocorrido substituir um amplificador de palco por uma pedaleira. Eu usava a pedaleira como efeitos, né? E não como um kit completo para palco. E ele falou muito das qualidades da pedaleira, se não me engano era uma Pod HD 500, e eu fiquei naquele momento encucado. Eu conhecia pouco o mundo da modelagem, né? Já conhecia bem o mundo digital, mas pouco o mundo da modelagem, e eu falei, eu vou assistir o show desse cara, dessa banda desse cara, para mim ver como é que funciona esse negócio. Por coincidência, essa banda tinha 2 guitarristas, o outro guitarrista era muito meu amigo. Eu falei, eu vou aproveitar e vou ver lá o meu amigo tocando e já vejo como é que vai rolar o som desse cara sem amplificador no palco, usando essa pedaleira direto em PA. E eu fui assistir. E a banda tinha uma característica interessante, né? Porque a banda ela tinha equipamentos pesados, equipamentos bem considerados, bem de pontas. Esse outro guitarrista que era meu amigo, ele tocava com JCM 800 e uma pedaleira toda analógica ali na frente dele. O baterista tinha uma bateria Tama Vinho maravilhosa, o baixista tinha um Jazz Bass de ponta também, eu não lembro qual que era o amplificador do contrabaixista, o tecladista também tinha um equipamento bom,
E esse outro guitarrista, que era o guitarrista principal da banda, que era o solista, né, era o lead guitar da banda, ele foi só com uma pod HD, não levou amplificador realmente naquele dia, e tocou. A banda é muito boa, o repertório da banda era excepcional, a apresentação deles foi muito legal, animou muito a Casa Noturna naquela noite, né? Mas eu juro para vocês que eu saí como guitarrista, eu saí de lá pensando assim, não entendi por que ele não levou o amplificador, porque a banda dele era uma banda muito qualificada em termos de equipamento, e ele provavelmente devia ter um amplificador também muito bom, dado o porte da banda, né? E ele não levou, ele tocou com aquela pedaleira. E para ser sincero, se não prejudicou o som da banda no contexto geral, que foi muito bom, também não me entusiasmou. Eu não vi nada ali que me levasse a pensar, ok, vou jogar fora meu amplificador agora e vou comprar uma pedaleira dessa e minha vida está resolvida, porque ali dentro eu tenho milhões de amplificadores que eu não tenho na minha casa, eu tenho um só. Mas esse, para mim, foi o começo do estudo da modelagem do som, né, da modelagem do amplificador do gabinete. Tempos depois, surgiu o Impulse Response. A diferença do Impulse Response para a modelagem que se fazia dentro dessas pedaleiras que não aceitavam Impulse Response, não do ponto de vista de qualidade sonora, mas do ponto de vista da visão do guitarrista, era assim. Tocar com uma pedaleira, um amplificador modelado pelos engenheiros ali dentro, é uma coisa que nunca pegou muito entre nós guitarristas. Até íamos, em alguns momentos, ao palco com a modelagem daquela pedaleira, mas de longe era um assunto que se discutia, no sentido de vou jogar fora meu amplificador e ficar só com a pedaleira. É por uma questão de praticidade mesmo, e por necessidade mais do que praticidade, a gente ia para o palco com a pedaleira. Mas sempre que possível a gente levava o amplificador. Isso era assunto encerrado, não tinha discussão. Com o surgimento do Impulse Response, né, principalmente com o Kemper e com a propaganda que foi feita em cima do Kemper, na época deu a impressão seguinte: os grandes estúdios estão fazendo o profile dos seus amplificadores físicos, estão vendendo todos os seus amplificadores físicos e estão ficando só com o Kemper. Eles não precisam mais dos amplificadores físicos. Eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, mas para mim era essa impressão. Que o Kemper vinha, você fazia o profile que você queria e você tinha aquele profile. Se você queria outro, você baixava da internet e você tinha outro profile. E indiscutivelmente esse profile emitido pelo Kemper era exatamente igual a um amplificador físico. E esse de direcionamento nos trouxe ao que acontece hoje, né? Porque hoje qualquer equipamento que é lançado no mercado, ele vem com Impulse Response, né? Ou captura, né? Que é um pouco mais complexa, né? Mas ele vem e vende essa ideia de que você pluga isso num PA e você tem realmente o som de um amplificador físico tocando. Agora vamos analisar pelo ponto de vista do guitarrista. Na verdade eu vou analisar pelo meu ponto de vista, pelo que eu acho que é, e eu não vou falar por outra pessoa, eu vou falar por mim. Tocar com Impulse Response direto no PA, mesmo que com um retorno virado para você, ou até com um sinal atrás te fazendo lembrar de um amplificador valvulado, nem de perto é você ter um amplificador físico atrás, valvulado, de calibre, você tocando a sua guitarra. O controle dos harmônicos, o controle da palhetada, o controle da dinâmica, quando você tem um amplificador físico, é totalmente diferente do que você faz com o Impulse Response. Então o que houve na época, principalmente no mundo da internet, foi uma discussão extremamente irresponsável, e ainda é hoje, quando se tenta passar essa informação de que você não precisa do amplificador físico mais. Você tem
O impulso e o response, você tem as capturas e elas substituem plenamente um amplificador físico. Mas então eu vou colocar aqui para vocês o que eu acho que para mim é um protocolo de uso de capturas, impulso e response, que são muito bons para o mundo da guitarra, que são muito bons para o mundo da música, para um certo aspecto, e o protocolo para se usar um amplificador real. Então a primeira coisa base que você tem que ter noção é que nunca um impulso response e uma captura NAND vai trazer para você o som de um amplificador físico real. Não existe essa possibilidade. Quem já tocou num bom amplificador físico valvulado da sua escolha, que tem aquele timbre que você gosta, você percebe nitidamente a diferença. Por uma questão de camaleão, de camaleão, principalmente de mescla, de costume auditivo, em algum momento você usando muito o impulso response e uma captura NAND, você pode achar que é igual ao amplificador físico. Mas se você volta ao amplificador físico, você nota nitidamente a diferença entre um e outro. É muito diferente. O que a gente tem que ter em mente é que o impulso response e as capturas que hoje estão disponíveis a preço muito baixo no mercado, elas fazem um serviço enorme para aqueles guitarristas ou para aquele momento em que você não tem o amplificador físico à sua disposição. Ou para aquele momento em que você tem a necessidade de ter um som de excelente qualidade sem poder contar com um amplificador físico. Então você usar hoje uma Quad Cortex ligada direto em linha é uma coisa absurda. O som ele é absurdo. Eu já acompanhei timbres assim de guitarristas que são maravilhosos. Ele fica muito bom. Mas é uma questão de aliar a necessidade à praticidade, o que é muito diferente de você falar em escolha. Colocando em números, para a gente ter uma noção, de fato, e até pesquisas que eu fiz, enquetes que eu fiz no meu canal, a posição dos guitarristas é muito clara. Se você tiver dinheiro para comprar um equipamento físico, desde o amplificador até os pedais, de maneira que seu timbre chegue onde você quer, você vai por esse caminho. Você não vai pegar esse dinheiro e gastar comprando uma Quad Cortex, um Fractal ou um Kemper. O problema de você comprar o equipamento físico com os pedais físicos fica justamente por conta da dificuldade que você vai ter de logística para usar esse equipamento. A maioria dos palcos em que a grande 99% dos músicos tocam são palcos pequenos. Às vezes nem cabe um amplificador decente, mesmo que seja um combo pequeno. Às vezes não cabe. Então, por questão de praticidade, você tem que ter uma pedaleira. Mas isso não significa que é preferível você ter a pedaleira a ter o seu equipamento físico. Não. É muito mais prazeroso você ter o seu equipamento físico. Tanto que está levando a gente a um hábito da busca eterna pelo timbre ideal nas pedaleiras. Então a gente começa a comprar pedaleiras à busca do timbre, tentando reproduzir o timbre, tentando ter o timbre ideal, que às vezes a gente só vai encontrar no equipamento físico. Então a gente tem que ter a noção de que, criando-se um protocolo, você consegue entender mais esses dois mundos. Ora, se eu toco 3, 4 vezes por semana em casas pequenas, em palcos pequenos, é muito mais prático eu levar uma pedaleira chinesa do que eu levar um amplificador valvulado. É muito mais fácil eu levar uma pedaleira pequena, funcionando ela no modo stomp, no modo cenas, ou no modo live, do que usar um monte de pedais que eu tenho que carregar num case enorme junto com o amplificador. Então, é claro que
Isso aqui, ele te entrega praticidade, facilidade e qualidade sonora. Mas esse outro aqui te entrega mais qualidade, te entrega mais prazer, te entrega mais controle sobre o timbre e sobre o som do seu instrumento, que é o que o guitarrista gosta, na verdade. É ter o controle absoluto. Os harmônicos que a guitarra gera no amplificador valvulado, com pedais, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa prazerosa, é uma coisa que deixa o guitarrista um verdadeiro êxtase. Enquanto que a pedaleira, ela cria também momentos bons, mas ela não consegue entregar a mesma aura de um equipamento físico. E o Impulse Response, ele engana muito, porque hoje quando a gente vê os shows de grandes bandas, tá lá no rack da banda, sempre tem um Kemper, sempre tem um Fractal. Mas se você reparar bem, também tem um cabeçote Marshall, também tem um Mesa Bug. Em alguns momentos, até os grandes guitarristas de bandas grandes de rock, eles vão usar esses sistemas digitais. Mas não que isso seja a escolha preferencial deles. Não, a escolha preferencial sempre vai recair sobre o equipamento físico real. Tá? É o casamento do digital com o analógico acontecendo e fazendo com que a gente tenha mais facilidade, mais recurso, mais repertório para criar e chegar ao nosso timbre. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Tenho certeza que muita gente vai divergir do que eu estou falando. Você pode deixar seu comentário aqui embaixo, pode me criticar muito se você achar que eu falei muita besteira. Afinal, esse aqui é aquele quadro que eu tinha criado, falando pouco, mas falando muita. Então, aproveitem para discutir amplamente e com muita liberdade sobre esse assunto. Você gostou desse vídeo? Você gosta desse tipo de assunto? Então deixa seu like aqui para mim, por favor, se inscreve no canal para acompanhar o canal, aperta o sininho para receber notificação dos novos vídeos, tem o clube de membros do canal que está ativo, está legal, estou postando lá um curso enorme sobre timbragem de guitarra e tem aqui também o link da minha lojinha do Amazon que tem algumas coisinhas lá para vender, quem sabe te interessem. Até o próximo vídeo.